se a sua vida não fosse apenas uma sequência de acontecimentos soltos? E se aquilo que você chama de fase, crise, recomeço ou encerramento fizesse parte de uma jornada maior de amadurecimento? Na tradição pitagórica, a vida humana não era vista apenas como uma passagem comum entre nascimento e morte. Ela era entendida como uma jornada de transformação da alma, marcada por aprendizado, disciplina, escolhas, ciclos e busca por harmonia interior. É claro que precisamos falar disso com cuidado. Quando entramos no universo de Pitágoras, entramos também em uma região onde história, filosofia, espiritualidade e tradição se encontram. Nem tudo pode ser tratado como fato comprovado no sentido moderno. Mas isso não significa que não haja valor simbólico nessas ideias. No vídeo anterior, falamos sobre a música das esferas e sobre como a harmonia para os pitagóricos não era acaso, mas relação. Hoje vamos dar um passo mais profundo. Vamos falar sobre a alma, os ciclos e a jornada humana. E talvez a grande pergunta deste vídeo seja esta: se a vida possui fases, repetições e aprendizados, será que os números podem nos ajudar a refletir sobre o momento que estamos vivendo? Já deixa seu like, se inscreve no canal Numeria BR e acompanha esta série até o final, porque cada vídeo está construindo uma ponte entre a tradição pitagórica e uma forma mais consciente de olhar para os números. Quando falamos de Pitágoras, muita gente pensa apenas em matemática. Mas para a tradição pitagórica, o conhecimento não era apenas uma questão intelectual. Conhecer não era simplesmente acumular informações, decorar fórmulas ou resolver problemas. Conhecer era transformar a própria vida. Essa é uma diferença enorme em relação ao modo como muitas vezes pensamos o aprendizado hoje. Hoje queremos respostas rápidas, métodos prontos, resultados imediatos. Mas na visão atribuída à escola pitagórica, o verdadeiro conhecimento exigia preparo interior. O discípulo precisava desenvolver disciplina. Precisava aprender a ouvir. Precisava observar seus hábitos. Precisava cuidar da própria conduta. Precisava buscar uma vida mais ordenada. Isso nos mostra que, para os pitagóricos, a harmonia não era apenas algo que existia na música ou no cosmos. A harmonia também precisava ser buscada dentro da pessoa. Não bastava entender proporções numéricas se a própria vida estivesse em desordem. Não bastava falar de equilíbrio se as atitudes não expressassem equilíbrio. Não bastava estudar os números se a alma continuasse dominada pelo excesso, pela confusão e pela falta de consciência. Essa ideia é muito poderosa para o autoconhecimento. Porque muitas vezes queremos mudar a vida por fora, mas sem organizar nada por dentro. Queremos novos resultados, mas repetimos os mesmos padrões. Queremos um novo ciclo, mas continuamos presos à mentalidade do ciclo anterior. Talvez a primeira grande lição pitagórica seja esta: toda mudança verdadeira começa com algum tipo de ordenação interior. Uma das doutrinas mais associadas ao pitagorismo é a ideia de que a alma passa por uma jornada. Em algumas tradições, essa jornada aparece ligada à transmigração da alma, ou seja, a ideia de que a alma atravessaria diferentes existências em seu processo de aprendizado. Aqui precisamos ser muito responsáveis. Esta não é uma afirmação que vamos apresentar como verdade obrigatória ou como prova. É uma crença antiga, associada a uma tradição filosófica e espiritual. O valor que nos interessa neste contexto é principalmente simbólico. E simbolicamente, essa ideia traz uma mensagem profunda. A vida humana é uma escola. Cada experiência pode ensinar algo. Cada fase pode amadurecer alguma parte de nós. Cada desafio pode revelar um padrão. Cada repetição pode mostrar uma lição ainda não compreendida. Mesmo que uma pessoa não acredite literalmente na transmigração da alma, ela pode compreender a força dessa metáfora. Nós estamos em jornada. E uma jornada não é feita apenas de vitórias. Ela também é feita de dúvidas, quedas, recomeços, despedidas, amadurecimento e escolhas difíceis. Às vezes, uma situação se repete na nossa vida não porque estamos condenados a ela, mas porque ainda não aprendemos a nos posicionar de outro modo. Às vezes, um ciclo se fecha não como castigo, mas como convite para seguir adiante.
Às vezes, uma crise aparece não para destruir, mas para revelar que a antiga forma de viver já não sustenta mais quem estamos nos tornando. Esse olhar não elimina a dor das experiências, mas pode trazer uma pergunta mais consciente. O que este momento está tentando me ensinar? Se essa reflexão faz sentido para você, comenta aqui embaixo a palavra jornada. Porque talvez essa seja uma das palavras mais importantes quando falamos de alma, ciclos e autoconhecimento. A vida não é apenas uma sequência de eventos. Ela é uma jornada de consciência. E aproveita para se inscrever no canal, porque esta série foi criada para quem sente que os números podem ser mais do que simples contas. Podem ser símbolos para pensar a própria vida. Quando ouvimos a palavra purificação, podemos pensar em culpa, punição ou algo pesado demais. Mas, dentro de uma leitura mais simbólica, podemos entender purificação de uma forma muito mais simples e útil, como um processo de alinhamento. Purificar, nesse sentido, não significa negar a humanidade, fingir perfeição ou rejeitar desejos e emoções. Significa observar aquilo que nos desorganiza. Significa perceber excessos. Significa reconhecer padrões que nos afastam de uma vida mais equilibrada. Pense em um instrumento musical. Antes de tocar bem, ele precisa estar afinado. Se as cordas estão frouxas demais ou tensionadas demais, o som sai estranho. Não porque o instrumento não tenha valor, mas porque ele precisa de ajuste. Com a vida humana acontece algo parecido. Quando estamos dominados por pressa, medo, vaidade, descontrole, apego, excesso de comparação ou falta de direção, nossa vida começa a desafinar. Podemos até ter talento, inteligência e boas intenções, mas algo não flui bem. A disciplina, então, não aparece como prisão. Ela aparece como afinação. Disciplina não é viver sem prazer. É criar condições para que a vida tenha mais direção. Disciplina não é endurecer a alma. É reduzir o ruído para escutar melhor o que realmente importa. Talvez essa seja uma das pontes mais bonitas entre Pitágoras e a numeria. A ideia de que a vida pode ser observada como uma composição que precisa de ajuste, ritmo e consciência. Quando uma pessoa olha para seus ciclos pessoais, ela pode perceber onde precisa de mais estrutura, onde precisa de mais coragem, onde precisa de mais pausa, onde precisa de mais expressão e onde precisa encerrar o que já perdeu sentido. Isso não é previsão fatalista. É leitura simbólica. É autoconhecimento. A vida não se move apenas em linha reta. Essa talvez seja uma das percepções mais importantes para qualquer caminho de autoconhecimento. Nós passamos por ciclos. Ciclos de começo. Ciclos de construção. Ciclos de expansão. Ciclos de revisão. Ciclos de crise. Ciclos de encerramento. Ciclos de renascimento. E o curioso é que muitas vezes sofremos não apenas por causa do ciclo em si, mas porque resistimos ao movimento natural dele. Tentamos começar algo novo com medo de soltar o velho. Tentamos manter uma fase que já acabou. Tentamos acelerar quando a vida pede maturação. Tentamos permanecer escondidos quando o momento pede expressão. Tentamos controlar tudo quando o ciclo pede confiança. Na tradição simbólica dos números, os ciclos são fundamentais porque ajudam a pensar sobre o tempo vivido. Não como calendário frio, mas como qualidade de momento. Um ano pode ser vivido como início. Outro como construção. Outro como expansão. Outro como fechamento. Cada fase pode trazer convites diferentes. Isso não significa que o número obriga a pessoa a agir de determinada forma. Significa apenas que ele pode funcionar como um espelho para reflexão. A pergunta não é: o número manda em mim? A pergunta é: que tipo de consciência este ciclo pode despertar? E essa diferença muda tudo. Porque quando alguém usa os números para impor medo, cria dependência. Mas quando usa os números para gerar reflexão, cria autonomia. Uma leitura simbólica madura não tira a responsabilidade da pessoa. Ela devolve responsabilidade. Ela ajuda a pessoa a perguntar:
Onde estou? Que fase estou vivendo? O que está se repetindo? O que está amadurecendo? O que precisa ser encerrado? O que está tentando nascer? Existe algo muito interessante quando falamos de ciclos. A repetição. Todos nós temos padrões que se repetem. Algumas pessoas repetem escolhas afetivas parecidas. Outras repetem conflitos profissionais. Outras sempre começam projetos com entusiasmo, mas têm dificuldade de concluir. Outras vivem adiando decisões importantes. Outras se sabotam justamente quando estão perto de avançar. Quando um padrão se repete, a tendência é culpar apenas o mundo, os outros ou o azar. E claro, existem situações externas que realmente pesam. Mas o autoconhecimento começa quando temos coragem de perguntar: qual é a minha participação nesse padrão? Essa pergunta não é para gerar culpa. É para gerar consciência. Na visão simbólica da jornada humana, a repetição pode ser vista como uma mensagem. Algo retorna porque ainda não foi compreendido. Algo insiste porque ainda precisa ser integrado. Algo se repete porque talvez estejamos tentando resolver uma fase nova com ferramentas antigas. E aqui os números podem funcionar como um tipo de linguagem de observação. Um ciclo pode iluminar um tema. Um número pode representar uma força. Uma combinação pode mostrar uma tensão. Mas a interpretação precisa sempre voltar para a vida real da pessoa. Porque o número sozinho não conta a história inteira. A história aparece quando o símbolo encontra a experiência. Por isso, uma boa leitura numerológica não deve apenas dizer coisas bonitas. Ela precisa provocar perguntas úteis. Precisa fazer a pessoa se reconhecer. Precisa ajudar a pessoa a olhar para seus movimentos com mais honestidade. A pergunta que fica aqui é simples. O que está se repetindo na sua vida neste momento? Se você identificou algum padrão que se repete, não precisa expor detalhes. Mas comenta apenas: eu percebo. Esse comentário ajuda o canal e também cria uma espécie de compromisso interno. Porque quando a gente reconhece um padrão, o primeiro passo da mudança já começou. E compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo uma fase de transição. Às vezes, uma reflexão simples chega na hora certa. A numeria trabalha justamente com essa ideia de que os números podem ser lidos como símbolos de ciclos, forças e aprendizados. Mas é importante repetir: isso não significa destino fechado. Não significa que a pessoa está presa a uma sentença. Não significa que um número define tudo que alguém é. O número é uma porta de reflexão. Um ciclo é um convite de consciência. Uma leitura é um mapa simbólico, não uma prisão. Quando olhamos para um ciclo pessoal, podemos perguntar: este momento pede iniciativa? Pede estrutura? Pede comunicação? Pede recolhimento? Pede mudança? Pede encerramento? Pede recomeço? Essas perguntas ajudam a pessoa a sair do automático. E sair do automático talvez seja uma das coisas mais importantes no autoconhecimento. Porque muitas pessoas vivem anos reagindo aos mesmos estímulos, repetindo os mesmos padrões e chamando isso de destino. Mas quando começam a observar melhor seus ciclos, percebem que talvez exista margem para escolha. Talvez eu não consiga controlar tudo o que acontece comigo. Mas posso escolher como responder. Posso perceber quando estou repetindo um velho papel. Posso reconhecer quando um ciclo já terminou. Posso preparar melhor um novo começo. É por isso que a numeria não precisa prometer milagres. Ela pode oferecer algo mais honesto e, ao mesmo tempo, muito forte. Clareza simbólica. E clareza, quando encontra disposição, pode mudar muita coisa. Existe um erro comum quando falamos de espiritualidade e autoconhecimento. Imaginar que evolução significa perfeição. Mas a jornada humana não é sobre nunca errar. Não é sobre nunca sentir medo. Não é sobre nunca se perder. Não é sobre estar sempre em equilíbrio.
A jornada humana é sobre perceber mais rápido quando saímos do eixo. É sobre aprender com mais consciência. É sobre repetir menos o que já nos feriu. É sobre amadurecer a forma como lidamos com nossos ciclos. A tradição pitagórica, com sua ênfase em disciplina e harmonia, pode nos lembrar disso. Uma vida mais consciente não nasce do improviso constante. Ela pede observação. Pede medida. Pede escuta. Pede ajuste. Assim como uma música precisa de pausa e som, a vida também precisa de movimento e silêncio. Assim como uma composição tem variações, a nossa jornada também tem fases. Assim como uma melodia pode mudar de tom, nós também mudamos. E talvez a maior sabedoria não seja tentar controlar a música inteira, mas aprender a tocar melhor o trecho que está diante de nós agora. Essa é uma pergunta bonita para levar deste vídeo. Qual é o trecho da sua jornada que você está vivendo agora? Você está no começo de uma nova fase? Está no meio de uma construção? Está em uma crise de mudança? Está encerrando algo? Está se preparando para recomeçar? Quando conseguimos nomear a fase, deixamos de viver apenas no impulso. Passamos a viver com mais presença. Na tradição pitagórica, a alma não era vista como algo parado. Ela estava em jornada. Uma jornada de aprendizado, disciplina, purificação, transformação e busca por harmonia. Podemos olhar para essa ideia de forma espiritual, filosófica ou simbólica. Mas em todas essas leituras, existe uma mensagem muito útil para nós hoje. A vida tem fases, e cada fase pode ensinar algo. Os ciclos não existem para nos prender. Eles existem para revelar movimentos. As repetições não existem apenas para nos cansar. Elas podem mostrar onde ainda precisamos despertar. Os números não precisam ser tratados como sentença. Eles podem ser vistos como linguagem. E a numeria se inspira justamente nessa possibilidade. Usar os números como espelho de reflexão sobre potenciais, desafios, ciclos e escolhas. No próximo vídeo vamos falar sobre a escola pitagórica. Silêncio, disciplina e transformação. Vamos entender por que Pitágoras não ensinava apenas ideias, mas propunha um modo de vida. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal Numeria BR e escreva nos comentários. Qual ciclo você sente que está vivendo agora? Pode ser começo, construção, mudança, encerramento ou recomeço. Porque às vezes, quando nomeamos o ciclo, começamos a compreender melhor a jornada.